E aí pessoal, aqui quem fala é o Guto e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje a gente começa uma nova série aqui no canal, acompanhando algum anime. Então a gente finalmente vai acompanhar Given. Eu vou fazer a análise, o resumo de todos os episódios pra gente poder conversar um pouquinho melhor sobre eles. E eu vou pontuar algumas referências ou relações que eu ver no mangá pra cá pra vocês. Por isso eu tô relendo ele e acompanhando o ritmo do anime. Então acho que vai ser uma experiência bem legal e espero que vocês gostem e participem. Já existe uma coisa que você precisa saber sobre esse primeiro episódio, é que ele tem tipo assim, muito tempo, sei lá, metade do episódio é de conteúdo original. Metade do episódio a gente não viu no anime, então eu acho que eles adaptaram, incluíram diversas cenas por diversos motivos, pra gerar um pouco mais de alívio cômico, pra não ficar pra história não ficar girando apenas em cima do drama que existe em cima de toda a história, do plot principal do anime, e também pra criar um pouco mais de conteúdo, porque eu acredito que eles devem querer adaptar essa obra durante um longo período, talvez até mais de uma temporada. O episódio começa com o Mafuyu e o Enoyama lá naquelas escadarias, lá em cima, onde eles se encontraram nas primeiras vezes. E eles então estão os dois dessa vez com guitarras. E o Enoyama, ele meio que tá decidido então a ajudar, a ensinar o Mafuyu a tocar. Só que nesse momento, quando ele tenta ensinar as primeiras coisas que envolvem a afinação da guitarra, elementos básicos da guitarra, inclusive o modelo delas, porque é diferente, o Mafuyu fica curioso quanto a isso, ele percebe que ele vai ter muito trabalho, porque o Mafuyu, ele não conhece nada de guitarra. Quando o Enoyama pergunta o que é uma tarraxa, o Mafuyu não sabe o que é uma tarraxa. O Mafuyu não sabe que ele precisa afinar a guitarra constantemente, porque qualquer movimento mais descuidado, ela perde a afinação. Então sempre antes de tocar, ele precisa afinar de novo. E isso fica bem claro quando o Mafuyu diz que aprendeu a afinar, e quando ele toca ela tá toda desafinada, porque ele disse que afinou ontem à noite. A gente vai ver então o Enoyama, o Kaji e o Haruki no ensaio da banda. E aí a gente tem algumas das interações muito divertidas entre o Kaji e o Haruki. Esses momentos entre eles são muito bons. Aqui é justamente sobre a forma do Kaji falar, que o Haruki diz que não sentiu emoção na forma como ele deu uma resposta, e tudo que ele faz é mudar o rosto para um rosto feliz e responder da mesma forma. É muito divertida a interação deles, meu Deus. No momento, uma abertura, o Enoyama então pergunta para eles se eles se importariam do Enoyama trazer o Mafuyu para assistir a alguns ensaios. Eles, é claro, respondem que não se importam, que ele pode vir. O Enoyama diz que o rapaz não vai atrapalhar, mas o que é mais interessante nesse momento é a interação entre o Akihiko e o Kaji. Mostra bastante diferente do mangá. Aqui mostra claramente como eles percebem o vínculo que o Enoyama tá criando já com o Mafuyu. Isso é bem interessante de ver, é muito legal. Eles já perceberam, a gente viu no primeiro episódio, eles já perceberam isso na empolgação, a forma que o Enoyama tinha de cantar, de tocar quando o Mafuyu esteve por perto. O Enoyama então avisa o Mafuyu que ele pode assistir ao ensaio se ele quiser, se ele estiver livre naquele dia. E é muito legal que é criada uma sequência de interações entre eles para mostrar pra gente como os dois têm andado mais junto, como as pessoas vão começar a perceber isso. E também é bem legal ver a diversidade que existe na personalidade deles. Porque durante todos esses momentos criados, que é uma sequência de momentos na escola, em que o Mafuyu timidamente procura o Enoyama na sala dele, quando os dois estão juntos no metrô conversando sobre a banda, e o Enoyama cobra do Mafuyu que ele fique atento e que ele agradeça o Kaji e o Akihiko por deixarem ele assistir. Ele agradece o próprio Enoyama na hora, e todos esses momentos o Enoyama não fica indignado com aquela situação, com a forma perdida e que o Mafuyu tem, porque ele parece estar sempre no mundo da lua. Inclusive ele acaba atrasando completamente o percurso dos dois, porque ele tá sem carga no cartão dele do metrô, ele fica prestando atenção em coisas aleatórias no meio da rua, mas são situações muito divertidas. É muito legal ver eles construindo esse vínculo entre esses dois dessa forma. Quando eles chegam ao ensaio, o Kaji ainda não chegou, então o Haruki ainda diz que se o Mafuyu quiser ir praticando um pouco enquanto isso, ele pode ficar à vontade. E ele começa a observar, o Haruki senta e observa de longe a forma como o Enoyama trata ele.
O Enoyama, durante a aula, ele decidiu que iria ensinar tudo que era básico primeiro pro Mafuyu, porque ele não entende o mínimo de música e de equipamento, ele não entende o mínimo de uma estrutura de uma guitarra. Então, durante a primeira interação deles ali, ele começa a ensinar o Mafuyu a como usar um amplificador de som. Quando o Mafuyu pergunta se ele fizer as coisas na ordem diferente, se ele, por exemplo, engatar o cabo P10 com o amplificador já ligado, o que pode acontecer? E o Enoyama, ele desafia o Mafuyu a fazer pra ele mesmo ver, só que aquilo causaria um barulhão absurdo, seria horrível. O Haruki ainda tenta impedir, mas esse tipo de interação entre eles, que mostra essa diversidade da personalidade deles, é muito legal. Quando eles tentam tocar alguma coisa, o Enoyama tá prestes a ensinar um acorde pra ele começar de algum jeito, e o Mafuyu pede pra aprender o acorde que o Enoyama tocou na primeira vez que eles se conheceram, depois dele arrumar a guitarra. O Enoyama mostra pra ele como é aquela nota e ele tenta repetir, e ele consegue, e tudo que ele faz então é repetir aquilo sem parar, e ele só fica tocando aquela mesma nota. Na pausa do ensaio, enquanto o Enoyama ensina mais algumas coisas pro Mafuyu lá dentro, o Haruki e o Kaji vão na rua fumar e eles conversam sobre a forma como o Enoyama tá lidando com aquilo. E eles conversam sobre a personalidade dele, porque ele tem uma personalidade muito forte, mas que no fundo ele parece um cara sincero e bom. Só que o Kaji, ele fica meio indeciso entre o Enoyama ser um cara realmente bom ou ele ter um grande desejo de proteger as pessoas, dele ter criado esse vínculo de querer proteger o tempo inteiro o Mafuyu. Ainda enquanto o Enoyama ensina o Mafuyu, que inclusive ele começa a se irritar com o Mafuyu, porque como eu disse, o menino ele é muito avoado e ele responde muito básico, ele é meio caladão. E o Enoyama ensina as coisas pra ele e ele responde sim, tudo com sim e ok, sim e ok. E ainda quando o Enoyama diz, poxa, tu responde tudo assim, tu tá entendendo o que eu tô falando? E ele sim. Então, cara, isso é muito bom. Essa forma como tá construindo o relacionamento deles é muito legal. Então a gente chega numa das partes divertidas e interessantes da história, quando o Kaji e o Haruki entram e dizem pro Mafuyu que se ele quer fazer parte da banda, ele precisa de uma coisa que todas as pessoas têm que participar. Uma banda pra se manter, ela precisa de dinheiro. Então eles chegam com um monte de revistas de classificados pro Mafuyu procurar algum emprego e conseguir alguma grana. Se ele tiver grana, se ele não precisar trabalhar, melhor, mas ele precisa dar dinheiro pra ajudar a banda, por causa de aluguel de sala, pra ensaios e tudo mais. Eles têm um momento descontraído conversando sobre isso, inclusive o Haruki mostra um dos trabalhos que ele faz. Como o Haruki tem um cabelão, ele serve como modelo, o cabelo dele basicamente serve como modelo para um amigo dele que faz penteados, alguma coisa assim. E ele participa de lives, ele recebe uma grana pra isso, além de trabalhar como garçom em uma cafeteria chique. O Enoyama e o Kaji trabalham em uma loja de conveniências, só que o Kaji ainda faz diversos outros serviços. E o anime ainda aproveita esse momento pra fazer alguma menção ao físico do Kaji, porque, meu Deus, que físico, realmente. Ele mostra como ele é forte, porque ele ainda faz trabalhos como garçom, como segurança, e ele ainda faz um comentário bem pertinente com o Haruki, quando o Haruki diz, poxa, tu nunca me falou que trabalhava com tudo isso, e ele assim, por quê? Quer me ver de uniforme? Então, a gente vê aqui que eu acho que mais rápido do que no mangá, o relacionamento do Haruki e do Kaji tá começando a ficar mais explícito, como as coisas vão se desenvolver, como as coisas vão se construir. Eles sugerem ao Mafuyu que ele pudesse buscar algum emprego numa casa de shows, algum bico em casa de shows, porque assim ele poderia conseguir alguns ingressos, assistir alguns shows de graça. O Enoyama não gosta muito da ideia, porque ele não gosta da ideia de ter que assistir bandas colegiais fazendo covers de músicas pop fáceis. Ele diz exatamente isso e ele fica meio irritado com a ideia. Mas o Enoyama precisa de pouca coisa pra ficar meio irritado. Quando eles estão indo embora do ensaio, inclusive, o Enoyama pergunta pro Mafuyu o que ele quer realmente. Se ele quer apenas aprender uma música ou outra e tocar por tocar, ou se ele quer ficar realmente bom naquilo, se ele quer aprender realmente, participar de uma banda, coisas do gênero. O Mafuyu diz pra ele que ele não sabe bem o que ele quer, mas que ele se divertiu. Aquela resposta parece servir pro Enoyama e ele parece começar a entender um pouco mais da personalidade do Mafuyu.
No dia seguinte na escola, um dos amigos do Enoyama pergunta pra ele qual é a dele com o Mafuyu, porque os dois de repente ficaram muito grudados, estão muito amigos. O Enoyama prefere sair com o Mafuyu, ou tem saído mais com o Mafuyu do que com os rapazes que eram amigos deles. Inclusive uma menina da sala diz que as meninas da escola estão comentando, porque o Mafuyu é muito bonito, e ele tem algumas fãs e tudo mais, mesmo sendo de outra sala. E as meninas querem saber mais dos dois e querem entender o tanto que eles andam andando juntos. Só que essa conversa é interrompida justamente pelo Mafuyu chegando na sala para procurar o Enoyama. Na escola, o Enoyama tá ensinando mais um pouco de guitarra pro Mafuyu. E ele começa a pensar no Mafuyu. Ele notou que o Mafuyu aprende tudo muito rápido, ele tem um ouvido muito bom, só que ele ainda não entende qual é a do Mafuyu, porque ele quer tanto aprender a tocar guitarra, onde ele conseguiu aquela guitarra, porque é uma guitarra muito boa, não é de iniciante e nem de um colegial, porque é uma guitarra muito cara, e ele não entende qual é a do rapaz, porque ele tem tanto interesse em música. Curioso, o Enoyama pergunta onde ele conseguiu aquela guitarra, se foi o pai dele que deu, alguma coisa assim. Só que o Mafuyu acaba cortando a pergunta quando ele responde que não tem pai, e o Enoyama fica desconfortável com aquela pergunta. Ele então, querendo mudar o foco da conversa, ele pergunta se tem alguma música favorita ou que o Mafuyu goste muito. O Mafuyu pensa pra responder com não sei, o que deixa o Enoyama bem irritado, como sempre. O Enoyama precisa de pouca coisa pra ficar irritado. Então o Mafuyu fala que tem uma música que ele não sabe se ele gosta muito, mas que é uma música que fica sempre na cabeça dele e que ele não consegue tirar da cabeça. O Enoyama pergunta que música é, se ele sabe o nome, ele não lembra, mas ele diz que a música é mais ou menos assim e começa a cantar. E quando ele abre a boca pra cantar, então é que eu acho que o show do anime, o show da história Given começa. Porque o Enoyama fica completamente atordoado com a voz maravilhosa que o Mafuyu tem e que ele não imaginava. Ele fica completamente abismado, paralisado, escutando aquele menino cantar. Vale lembrar que está sendo feito um trabalho de direção incrível aqui, porque a forma como a iluminação e a fotografia dessa cena é trabalhada, meu Deus, torna tudo, toda a melodia e toda a voz do Mafuyu, torna tudo numa coisa completamente angelical, maravilhosa. É incrível ver essa cena. O episódio inteiro, se você não tiver gostado de qualquer outra coisa, ele se paga por essa cena em qualquer momento. Ela é maravilhosa, eu repeti ela infinitas vezes. E assim que o Mafuyu para de cantar, o Enoyama então agarra ele e pergunta se ele não quer fazer parte da banda, se ele quer entrar pra banda. E aqui o episódio acaba. Eu tô muito feliz com a forma como Given tá sendo desenvolvida, e principalmente por eles estarem inserindo coisas originais aqui no anime, porque Given é uma história incrível, eu quero realmente ver sempre muito mais dela, eu não me canso de ver mais dessa história. Eu gostei muito do trabalho feito com a parte musical desse episódio, porque, como eu disse já no último vídeo, no anime a gente não vê a música, a gente não escuta, e eu acho que é muito importante eles trabalharem bem aqui. E o que eu imaginava do Mafuyu foi mostrado aqui. Ele tem uma voz poderosa, uma voz com uma melodia muito tranquilizante e uma voz angelical que canta, que quando ele começa a cantar, aquilo te envolve. E é claro, isso não é mérito só da dublagem musical, mas é mérito também de como toda a cena é construída, porque eu acho que isso é extremamente importante. Eu tô muito ansioso para ver as próximas interações, principalmente da banda com o Mafuyu, quando o Mafuyu mostrar a capacidade musical dele lá. Eu acho que vai ser um momento impressionante e eu tô muito ansioso. Eu acho que agora, mais do que antes, eu tô ansioso pelos novos episódios de Given. Agora que eu vi que eles estão inserindo conteúdo original nos episódios, isso me deixa mais ansioso do que eu já tava pra ver a adaptação. Aproveite os comentários aqui pra deixar o que você achou do episódio, pra gente poder continuar conversando, discutindo. Eu volto com outro episódio de Given na sexta-feira que vem, mas é claro que semana que vem a gente já tem vídeo normal. E não esquece que eu tô online lá na Cube TV, o link tá aparecendo aqui no vídeo e tá na caixa de descrição do vídeo. Se você quiser aparecer lá pra gente conversar um pouco enquanto eu jogo alguns jogos, a gente pode inclusive falar de Given, eu vou gostar muito de te ter por lá. Me segue nas redes sociais, eu sou @gutunu no Twitter e no Instagram. Eu às vezes já comento os episódios por lá enquanto eu tô assistindo, às vezes eu nem espero
o vídeo, além de comentar outras coisas interessantes e algumas bem aleatórias, bem inúteis. Se você é novo por aqui, se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo, deixa o seu like, porque o like ajuda bastante o canal a crescer. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Um grande beijo, tchau, tchau!